A todos, companheiros, companheiras, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que a imensa paz de Jesus envolva os nossos corações e que possamos ser merecedores, através do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso querer, que possamos ser merecedores da bênção de Jesus em cada um dos nossos dias que temos aí no nosso caminhar. E hoje o tema é muito interessante. Nós vamos falar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o sede perfeitos. E é esse o nosso objetivo, é esse o nosso propósito. E sinceramente, de coração aberto, nós já estamos quase lá, né? Pelo menos nós estamos imbuídos e sabemos que nós temos essa vontade, esse desejo. Esse é o nosso sonho, o nosso querer. E a gente vai conseguir chegar lá com o auxílio dessa espiritualidade, desses companheiros, os nossos protetores. E tudo aquilo que não nos falta de maneira nenhuma de amparo, de sustentação por parte dos nossos irmãos do plano espiritual, que torcem muito para que alcancemos esse objetivo maior nosso, que é essa busca pela nossa perfeição. E nós vamos tratar hoje de um subitem desse capítulo 17, cuidar do corpo e da alma. Cuidar do corpo e do espírito. Nós aprendemos nos livros que a espiritualidade nos trouxe, principalmente na obra de Allan Kardec, que nós somos espírito e matéria. E quando estamos no nosso corpo físico, quando estamos aqui existindo, experienciando essa nossa existência, nós somos alma, que ocupa uma vestimenta física. E quando aqui deixamos essa nossa vestimenta, esse nosso corpo, nós passamos então a vivenciar dali por diante a continuidade das nossas experiências como espírito. Então, enquanto estamos vivos, existimos fisicamente, nós somos uma alma. E quando deixamos o corpo, nós somos um espírito. Então, a todas as almas, nós vamos hoje conversar sobre esse tema, que é muito importante para cada um de nós, faz parte do nosso cotidiano. Afinal de contas, cuidar do corpo ou cuidar do espírito? O que é mais importante para nós? O corpo físico ou o nosso espírito? E nós temos essa divisão no nosso dia a dia. Nós podemos até não nos apercebermos, mas isso existe dentro de nós, essa dúvida. Quando adentramos uma casa como essa, onde temos um ambiente tão bem preparado, onde aqui buscamos o nosso refazimento para as lutas do nosso cotidiano, nos sentimos tão envolvidos por essa espiritualidade, por essa atmosfera, que sentimos verdadeiramente que o mais importante é o nosso ser espiritual, porque entramos numa faixa de comunhão com a espiritualidade e passamos então a pensar, a usar da nossa lógica, o quanto é importante a nossa vida espiritual, o quanto traz para nós uma sensação de bem-estar, de conforto, de alegria, de paz. E aí então nós começamos a meditar e a refletir que é muito importante pensarmos em nós como espíritos. Se pudéssemos viver no nosso cotidiano, nas nossas horas do dia a dia, nos campos onde somos chamados a viver a nossa existência, a experienciar o nosso aprendizado. Se pudéssemos viver sempre nessa sensação gostosa, em comunhão com o plano espiritual, se pudéssemos viver muito mais como espíritos. E outros tantos momentos da nossa vida deixamos de lado, então, colocar no nosso primeiro plano mental a nossa vida espiritual, o nosso ser espiritual, e então o que entra em ação é o nosso ser físico.
porque é através do ser físico que nós estamos aqui presentes, que nós nos harmonizamos com a natureza deste planeta. E é necessário para as nossas lutas, para as nossas experiências, o nosso aprendizado, o nosso dia a dia. E deixamos então de lado estar em primeiro lugar o espiritual e passa a ser então o físico. Então, o que é mais importante? O que devemos colocar em primeiro lugar? O espiritual ou o físico? Qual é mais importante? Pensamos sobre isso no nosso dia a dia? Nós que nos interessamos pela doutrina espírita, que estudamos as matérias, as obras trazidas por nós, por companheiros queridos da espiritualidade, será que faz parte das nossas meditações o pensarmos no que é mais importante para nós? Há aquela corrente de pessoas que dizem que a matéria não é nada. Isso aqui é apenas uma vestimenta temporária, que nós vamos deixar por aí, que ela é transitória, que ela apodrece e que, portanto, ela não é realmente importante, ela não é fundamental para o nosso dia a dia. Não devemos dar a ela uma importância muito grande, porque ela é uma vestimenta e nós vamos deixar ela aqui daqui a algum tempo. Ela é um vestuário que tem um tempo de duração e nós somos um ser imortal. Então, esse corpo físico que nós ocupamos, ele é fundamental, ele é muito, muito importante para nós. Essa máquina maravilhosa que Deus criou para nós, que foi elaborado sobre a orientação, sobre a regência da espiritualidade superior e por Deus, que durante muito tempo foram elaborando esta máquina de tal forma que ela fosse absolutamente perfeita, para que aqui existissem os seres que precisavam aqui habitar, aqui ocuparem o espaço, esse mundo maravilhoso criado por Deus, para que aqui nós pudéssemos viver e evoluir. Nosso corpo físico é essa máquina maravilhosa. Já paramos para refletir como ele é fantástico? A bem da verdade é que nós não damos muita importância a isso. Não damos o nosso tempo a pensar no que este corpo representa para nós. Talvez nos lembremos muito dele quando alguma coisa não vai bem. Nos lembramos da nossa coluna quando ela dói. É ou não é? Aí sim, ela fala conosco, não fala? E quando a gente levanta e descobre que está com torcicolo? Horrível, né? Péssimo. Porque um torcicolo, você vai ficar com isso o seu dia todo atazanando você. Além de ser uma dor horrível. E o que provoca o torcicolo é um nervinho deste tamanhozinho. E um nervinho deste tamanhozinho consegue fazer um estrago em nós o dia inteiro, durante dias, durante semanas, até que encontremos a solução para isso. Na realidade, a gente não tem esse senso de agradecimento com relação a este corpo. E nós necessitamos tanto dele. Não agradecemos aos órgãos que possibilitam a vida física em nós. Não agradecemos a nossa coluna, não agradecemos ao nosso cérebro, não agradecemos a todo esse conjunto que em harmonia são mantenedores da nossa vida física. Se nós conseguíssemos refletir sobre isso, pensar sobre isso, e talvez a partir do dia de hoje, vamos talvez reservar algum instante para termos esse sentido de gratidão com relação
a essa organização, a esse corpo, a essa máquina que nós ocupamos. Porque se aprendermos a agradecer a Ele, Ele nos devolverá em saúde, em harmonia, em bem-estar para nós mesmos. E como é importante essa máquina. Como dissemos, é através dele, que nós nos envolvemos com a natureza física deste mundo. E sem ele, nós não conseguiríamos aqui existir. E tudo aquilo que ele faz, que ele realiza, como trafega, como caminha, como se comporta, isso depende do nosso ser espiritual. Este corpo, esta máquina, é regido, é governado, é administrado pelo nosso ser espiritual. Sem isso, como nos ensina o plano espiritual, o que seria de um corpo que está para nascer se não existisse um espírito, um ser espiritual ligado a ela no momento da concepção? E os espíritos nos respondem que seria qualquer coisa menos um ser humano. E aí já nos dá uma ideia muito clara deste ser que nós somos. Para sermos seres humanos, nós somos seres espirituais. Um sem o outro aqui não pode existir. Nós nos interdependemos. Essa máquina nos possibilita experienciar, viver. E viver para nos modificarmos, para nos melhorarmos, para nos transformarmos. Por isso vamos encontrar esse item, cuidar do corpo e do espírito, no título principal, Sede Perfeitos. Porque é esse o nosso objetivo maior. Aqui estamos caminhando, existindo nessa busca, dessa transformação, desse crescimento, para que pouco a pouco, gradativamente, devagar, silenciosamente, mas de uma maneira concreta e resoluta, vamos conseguir conquistar a nossa melhoria e a nossa transformação espiritual, para alçarmos novos voos. Mas para alçarmos esses voos, precisamos antes realizar o crescimento de nós como seres espirituais. E esse crescimento espiritual só é possível adquirirmos transitando por esse nosso mundo físico. Há alguns momentos que poderíamos até pensar se Deus não poderia ter feito de uma outra maneira. Questionamos a sabedoria de Deus, muito porque é da nossa natureza questionarmos e raciocinarmos sobre algumas coisas. Porque, afinal de contas, para podermos crescer, Deus teve que nos trazer a habitar este mundo físico, este mundo da maneira como ele é, este vale de lágrimas e de sofrimento. Será que nós não poderíamos crescer, nos melhorarmos, nos modificarmos, estando só no plano espiritual? Por que temos que vir até aqui? Por que temos que passar pelas experiências que passamos? Por que as dificuldades? Por que a dor? Por que o sofrimento? Por que tudo isso se faz necessário na nossa vida? E se que é mesmo necessário, será que não poderia ser de uma outra maneira? Deus não poderia nos criar já espíritos avançados e crescidos? Melhorados, modificados? Deus não poderia ter nos criado já perfeitos? Essas questões que a espiritualidade procura nos elucidar, nos esclarecer, para irmos entendendo e compreendendo a natureza da sabedoria de Deus, com a nossa presença aqui, mas de uma maneira gradual.
conforme aquilo que nós temos condições de assimilar, de refletir. O mais importante é sabermos que nós necessitamos estar aqui para passarmos por essas experiências. Somente através do corpo físico é que vamos poder compreender a dor e o sofrimento. É também através deste corpo que nós vivemos as nossas experiências de afeto, de carinho, de apreço, de amor. De maneira nenhuma podemos enxergar que todas as nossas experiências aqui são negativas ou são, às vezes, difíceis e complicadas. Também temos as nossas experiências de alegria, de prazer, de alegria, de bem-estar. A nossa estada aqui nos permite tudo isso. Vivemos todos esses paralelos. E vivendo experiências pós experiências, é que nós vamos poder compreender de uma maneira cada vez mais clara, cada vez mais perfeita dentro de nós mesmos, como podemos fazer com que a nossa estada aqui seja cada vez melhor, cada vez mais fácil, cada vez mais alegre, cada vez mais feliz para nós mesmos. Nós recebemos da espiritualidade o corpo de que necessitamos ter para vivermos os compromissos e os propósitos que aqui viemos realizar. Nós mesmos, enquanto estamos no plano espiritual, como espíritos, abraçamos e nos comprometemos com a espiritualidade com uma série de deveres, com uma série de compromissos, com uma série de promessas, com uma série de garantias. E recebemos por parte da espiritualidade a forma física de que necessitamos para viver aquilo que nos comprometemos. Quando estamos no plano espiritual livres e soltos desta matéria, tudo parece para nós tão fácil. Verdadeiramente parece para nós tão descomplicado estarmos aqui. Por isso pedimos à espiritualidade que nos permita recebermos um corpo, uma vestimenta física, com uma série de problemas e de dificuldades, porque sabemos que vamos conseguir realizar. Estamos no plano espiritual imbuídos de toda vontade, de toda confiança, de toda certeza na nossa força interior. Sabemos aquilo a que queremos, sabemos onde queremos chegar. Quando estamos no plano espiritual, tendo deixado alguma experiência física, podemos ter a oportunidade de observarmos irmãos nossos, companheiros, pessoas diretamente ligadas a nós por laços de carinho, de afeto, de amor, e os observamos às vezes numa condição tão tranquila, tão satisfatória, tão bacana, e queremos de alguma maneira estarmos com eles, queremos estar no mesmo plano, na mesma condição, da mesma forma que eles se encontram. Então, quando estamos por lá, observamos que tivemos toda uma oportunidade, por anos e anos a fios, mas não soubemos aproveitar. E assim, entristecidos com nós mesmos, e às vezes um tanto amargurados com a nossa falta de bom senso, com a nossa falta de confiança em nós mesmos, pedimos à espiritualidade que abrace conosco e se comprometa conosco a uma nova presença aqui. E imploramos, rogamos a eles que nos permitam vir aqui novamente. E aí assumimos compromissos os mais complicados possíveis,
Quando lá estamos, pedimos uma série de coisas, que é a espiritualidade compreensiva, amável, comoção, não nos permite que aqui tenhamos tudo aquilo de que solicitamos. Eles nos dão uma parte, somente uma parte dos compromissos e deveres que queremos abraçar para poder nos melhorarmos. E quando aqui chegamos, o que acontece conosco? Quando enfim passamos pelo nosso período da primeira infância, quando vamos crescendo, o que acontece conosco? Começamos a perceber que estamos decepcionados com nós mesmos. Começamos a nos sentir revoltados com aquilo que recebemos. Começamos a perceber que a vida é difícil, amarga, aflitiva. E levamos a nossa experiência, às vezes, cheios de tristeza com nós mesmos. Conservamos dentro de nós e vamos alimentando expectativas, desejos, paixões e fantasias em torno daquilo que gostaríamos de ter e não temos. Aí vamos dando todo um tempo, toda uma observação, vamos mantendo o nosso plano mental em observar a vida dos outros. E chateados com nós mesmos, angustiados e amargurados com as experiências que temos. E aí, estamos vivendo dessa maneira, não sabendo reconhecer o que aqui recebemos e o que aqui temos. Que tudo que estamos vivendo em termos de experiência e aprendizado são exatamente aquilo que cabe para cada um de nós. Nada está errado. Nascemos da maneira como temos que estar, na família que precisamos estar, com os cônjuges de que necessitamos estar. Temos sempre aquilo que é melhor para nós, para que atravessando todo este momento, tudo aquilo que nos comprometemos, conseguindo fazer da melhor maneira possível, vamos conseguir aí então adquirir as conquistas, o crescimento, a melhoria, a transformação que aqui viemos buscar. Se pudermos meditar e refletir a este respeito, que todo um conjunto que nos cerca, nossa vida física e o nosso ser espiritual. Como isso é importante para nós. Como encontrarmos dentro de nós mesmos, através da sinceridade de coração, um equilíbrio entre aquilo que vivemos de vida física e a nossa vida espiritual. Cuidando com carinho e com afeto, com gratidão desse corpo físico que recebemos. Não importa a forma física em que ele se encontre, ele é o melhor para nós. Sem nos darmos a excessos desnecessários, cuidando dele com atenção, porque tudo aquilo que dermos de melhor para esse nosso corpo, ele nos devolverá também de uma forma melhor. E se tivermos por parte do nosso corpo a saúde, o equilíbrio, a harmonia de que necessitamos, vamos poder levar o nosso tempo, consumir o nosso tempo de permanência aqui em nos dedicarmos ao aprendizado, à melhoria de nós mesmos. Vamos poder trabalhar e perseverar para a nossa transformação interior. Porque quando do contrário, não cuidamos e nos deixamos levar pelos excessos que resultam num corpo desequilibrado, e esses desequilíbrios e excessos vão nos levando a um processo de doenças e de enfermidades. Então passamos aí a consumir todo o nosso tempo tão valioso, tão precioso de aqui estarmos,
a cuidar dessas enfermidades e doenças. E aí mais e mais ainda nos rebelamos e nos sentimos entristecidos por aquilo que estamos recebendo por parte da bondade de Deus. E não há nada de errado. Nós incorporamos no nosso corpo aquilo que já trazemos como espíritos. Se não recebemos um corpo totalmente são, equilibrado e saudável, é porque é isso que estamos trazendo conosco. Cabe-nos maduramente, sensatamente, modificarmos isso através dos nossos pensamentos, através da nossa gratidão, através da nossa elevação espiritual, para que possamos ter o cuidado da espiritualidade e nos auxiliar a amenizarmos o que for possível no nosso corpo, para nos auxiliar, nos sustentar, nos amparar, a cuidarmos das enfermidades de que às vezes somos portadores. E se ao contrário, temos uma organização que está plenamente saudável, que está em plena comunhão com nós mesmos, então vamos cuidar mais ainda e agradecer mais ainda e darmos a atenção necessária para nós como espíritos que governam essa matéria. E nós como espíritos somos pensamento, somos sentimento, somos emoções. A atenção, o equilíbrio, a harmonia dos nossos pensamentos vai levar também a saúde para essa matéria, além de nos permitirmos a ascensão, a uma mudança de consciência de que tanto necessitamos para poder caminhar no nosso dia a dia de maneira mais resolutos, mais tranquilos, mais serenos. Diz um provérbio chinês que quando temos um problema que ele é insolúvel, fiquemos tranquilos, vamos ficar calmos, vamos nos asserenar, porque o problema não tem solução. Mas se nós temos um problema em que ele tem solução, então vamos ficar calmos, vamos ficar tranquilos, vamos nos asserenar, porque o problema tem solução. Muito sábio isso, né? Refletindo sobre o cuidar do corpo e do espírito, o equilíbrio de que necessitamos para ambas as naturezas. Ambos são muito importantes para que cheguemos no objetivo maior, que é adquirirmos paulatinamente, etapa por etapa, a nossa ascensão em direção à perfeição. E isso se faz muito importante, porque o nosso porvir, a nossa vida futura, vai nos possibilitar a felicidade de que almejamos. Um dia vamos poder estar no plano espiritual, fazendo parte da construção das obras e da edificação do nosso Mestre Jesus, do templo de fraternidade, que é o propósito maior de Jesus. Um dia lá na frente vamos poder sermos colaboradores e partícipes de um mundo melhor, colaborando com as artes, com a música, com a ciência, com a transformação dos países, dos povos, podendo resguardar, podendo cuidar, podendo amparar, podendo sustentar os lares onde se encontram as famílias. E esse tem que ser o nosso bem maior. O nosso pensamento, os nossos sonhos, os nossos planos, projetados lá na frente, muito adiante desse nosso dia a dia. Pensarmos no quanto podemos colaborar com a obra de Deus, porque somos os seus servos. Aqui estamos com este propósito.
Mas para nós chegarmos a tudo isso lá na frente, a podermos colaborar com a transformação de um universo e de mundos melhores, temos que antes estar hoje no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a nossa ascensão, a nossa melhoria passa por este corpo físico, pelo cuidado e a atenção com ele. Nós podemos nos dar a tudo, mas desde que tenhamos sempre em mente que os excessos não podem nos trazer nada de bom. Que não vivamos uma vida absolutamente de sacrifícios e de santificação, e nem uma vida de excessos e de paixões. Encontremos para nós mesmos uma linha de equilíbrio. Isso é possível. Temos bom senso para isso. Leon Denis nos diz o seguinte: aprende-se sofrendo aquilo que não fomos capazes de aprender raciocinando. E nós temos raciocínio, intelecto, condições para encontrar essas linhas de equilíbrio, tanto espiritual quanto no plano físico. Saibamos conduzir a nossa existência, a nossa vida da melhor maneira possível. E no mais a mais, contamos sempre com a colaboração, com o carinho e o afeto de irmãos nossos do plano espiritual, que estão sempre junto conosco. Tanto é que na noite de hoje trouxeram em seus braços uma porção imensa de energias e de presentes vindas diretamente do amor e da bondade de Deus. Trouxeram para nós na noite de hoje, para que possamos aqui cuidar do nosso espírito, dessa nossa alma bendita, para que possamos, ao sair daqui, encontrar um corpo sempre animoso, sempre cheio de vontade, de saúde, de determinação, para que possamos trilhar a nossa caminhada em direção a um rumo maior. Caríssimos, obrigado pela atenção de todos, obrigado pelo carinho. Que Jesus querido nos envolva na noite de hoje, em todo o nosso caminhar, que esteja sempre conosco. Que assim seja. Obrigado.